Eu queria começar falando um pouco sobre as estruturas da polícia, porque se a gente conseguir colocar na mente das pessoas quais são os erros da nossa polícia, estruturais, né, e comparar elas com um modelo que já deu certo, ou ao menos dá muito mais certo do que o nosso, os outros assuntos, como a questão do tráfico de drogas, o porte de arma, eles todos vão ser desenvolvidos em cima desse arcabouço inicial que é a estrutura da polícia no Brasil, né? Então, se você me permitir, eu gostaria já de começar Claro, por esse assunto. até queria Né? mesmo que você fizesse variação essa observação em relação à Polícia Federal, Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal também ainda existe, né? Ainda existe a Não Ferroviária? existe Não, né? mais. Não. Não. Tem um membro Policiais que, por sinal, civis, tem um membro da Polícia Rodoviária Federal, que, por sinal, é meu amigo, um grande amigo, que é Ferroviária. dono do dono do estande de tiro que tem ali na Praça da Bandeira, e eles estão tentando, né, reativar, porque eles existem constitucionalmente, né? E Então eles estão tentando constitucionalmente, reativar. exatamente, a gente tem. Ele É. está lá, né, como Mas Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, né? E eles estão lá também na Constituição, né? estão lá. E tem lei orgânica, tem tudo. Só não tem pessoal porque nunca mais teve concurso e as pessoas foram se aposentando, foram ficando velhas, né? E acabaram não indo adiante. Mas o que eu queria explicar é o seguinte: a gente tem um Vamos lá. problema, e aí eu vou começar a falar e aí você vai entender ao longo do meu discurso. A gente tem um problema na polícia, inicialmente, que é um problema cartorial. Né? O que significa isso? Nós temos atualmente no Brasil, né, a Guarda Municipal, e aí eu vou te explicar depois por que eu coloco a Guarda Municipal dentro desse arcabouço todo. Que seria basicamente o quê? A força de segurança do município. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem a sua Guarda Municipal, a cidade de Niterói tem a sua Guarda Municipal, que, em princípio, né, fundamental deveriam ser as forças de segurança municipais. Agora, muitos municípios não aceitam o armamento que já está autorizado desde o governo Dilma, né, que as cidades acima de um número XYZ de habitantes, que as suas guardas municipais possam ser armadas, né, com arma de fogo e não só com armas não letais. Depois da Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar do Estado. Né? Cada estado tem a sua polícia militar, que é uma polícia com formação, efetivamente, como o próprio nome já diz, militar. Né? É uma polícia que, ao contrário do que as pessoas não compreendem muito bem, ela não prende ninguém. Né? Justamente por causa desse problema cartorial, que a gente vai chegar lá. A polícia militar, ela detém, porque só quem tem autoridade efetiva e constitucional para prender alguém é a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, apenas o delegado de polícia pode efetuar uma prisão fundamentada ou no inquérito ou numa prisão em flagrante. Né? Bom, depois disso depois da Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, que no passado era chamada de UPJ, que era a Unidade de Polícia Judiciária. Apesar de estar ligada ao Executivo, ela levava o nome de Unidade de Polícia Judiciária, porque ela é a polícia cartorial. Ela tem o cartório, ela tem o escrivão, ela que instaura o inquérito. Né? Aliás, a Polícia Civil instaura algumas coisas que nem existem. Né? Aqui no Brasil é um barato. A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma coisa chamada VPI na Polícia Civil, que é Verificação de Procedência de Informação. Isso não existe, na verdade, né? Não está dentro das peças do inquérito uma VPI, uma Verificação de Procedência de Informação. Mas criou-se esse dispositivo no Rio de Janeiro em particular, e esse dispositivo acabou sendo usado desde a criação, praticamente, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Civil ela é a polícia que efetivamente prende através da autoridade policial e que tem o cartório que instaura os inquéritos policiais que posteriormente vão ser enviados ao Ministério Público para que gerem um processo e a partir desse processo a pessoa é definitivamente processada e vai ser inocentada ou culpada daquele ato que ela cometeu. Bom, isso nas esferas municipais, estaduais, então nós temos, voltando, uma municipal, Guarda Municipal, estadual, Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, é a polícia que não investiga, apesar dela ter a sua P2, né, que é o serviço reservado da Polícia Militar, mas ela não deveria investigar, porque investigação é uma atribuição da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, né, que instaura os inquéritos.
Acima delas, nós vamos ter aí a Polícia Rodoviária Federal, que é a polícia responsável justamente pelas estradas e rodovias do Brasil, né? E nós temos a Polícia Federal, que efetivamente é a polícia que cuida das esferas federais do país. Inclusive a Polícia Federal, por incrível que pareça, muita gente diz assim, vai fazer um registro de ocorrência na Polícia Federal, como existe na Polícia Civil. Lá é feito através de representações ou de iniciativa dos próprios poderes, né, do Executivo, do Judiciário. Né? O Judiciário pode sim chegar à Polícia Federal e dizer, olha, eu queria que investigasse tal situação. Né? Ele não pode fazer o que está sendo feito atualmente, que a gente tem visto aí nesse inquérito das fake news. Né? Ele é réu, ele é investigador, ele é promotor, porque não está informando a promotoria pública, né? Ele é o acusador e ele é o julgador. Então aí é completamente inconstitucional. Né? Aliás, eu acho que a gente não precisa nem chegar na Constituição. Isso aí é absolutamente sui generis, né? Uma coisa assim inimaginável, né? Um processo desses. Mas então, a Polícia Federal ela é responsável por isso, tá? Por essa parte das investigações em âmbito federal, ou seja, aquilo que a gente escuta muito em filme, né? A sua jurisdição, a jurisdição do Estado, das polícias estaduais, está ao seu Estado. Ou, quando ela vai fazer uma busca através da Polinter, que é o Departamento de Capturas da Polícia Civil, quando ela vai a algum outro estado, mas aquele inquérito e aquele processo, ou o processo tem que estar sediado no Rio de Janeiro para que ela vá à Bahia para buscar um bandido ou até no exterior. Já no caso da Polícia Federal, não. A no Brasil inteiro, mas são casos que têm que ter envolvimento de alguma de importância federal. Senão, ela se releva, esses casos se relevam às polícias estaduais, como é o caso da Marielle, por exemplo. Né? O pessoal vinha pedindo aí a federalização da investigação e em momento nenhum foi concedida essa federalização, porque acredita-se que o caso esteja no âmbito, esfera, na verdade, né? na esfera do Estado. Já o caso da Flor de Lis é um caso que eu acho que poderia ser federalizado, né? Apesar de estar com homicídios de Niterói, né? Mas deveria ser federalizado, porque ela é uma deputada, porque o nome dela está envolvido, porque foram feitas apreensões de celulares em Brasília e etc. Então, quer dizer, aí eu acho que poderia ser federalizado. Bom, então a gente já viu esse imbróglio todo, né, na verdade, de polícias que a gente tem no Brasil. E aí, quando eu digo que é um problema cartorial, você vai entender o seguinte, por que muita gente diz, a polícia militar é uma polícia corrupta, é uma polícia que se suja por causa de R$10 no meio da rua. O que acontece muito? O policial vai lá, toma tiro, combate a criminalidade, efetua uma detenção, leva para a Polícia Civil. Quando chega na Polícia Civil, como eles são os cartoriais, ou seja, passou da porta da delegacia, a responsabilidade é da Polícia Civil, né? Muitas vezes existem acertos, porque a gente não está dizendo que toda a polícia é corrupta, mas existem corruptos dentro da polícia. Então são feitos acertos naquela situação, onde o policial militar que tomou tiro, que tentou cumprir o dever dele, que não se subornou, leva a delegacia, chega na delegacia, é feito um acerto lá dentro e o bandido sai pela porta da frente e ainda tripudia do policial militar. Então, na cabeça do policial militar, muitas vezes do corrupto, do policial militar corrupto, que se torna corrupto não só pelo seu salário, porque uma coisa muito importante que a gente esclareça é o seguinte, que não existe polícia boa e barata. Querer ter uma polícia boa e barata é uma utopia, não existe. A polícia precisa ser bem aparelhada, ela corre riscos, ela precisa ganhar bem. Então, se você quer uma polícia de qualidade, você precisa pagar bem para essa polícia de qualidade. Não adianta você achar que vai pagar qualquer coisa e vai ter um policial de qualidade no meio da rua, porque não vai ter uma formação de qualidade, não vai ter equipamento de qualidade, não vai ter o mais importante dentro da polícia, que é a vocação policial. Né? A pessoa muitas vezes está indo para a polícia não em busca da vocação policial, e sim de um salário ou de um emprego público. Aí você vê que as polícias começam a ficar completamente desbaratadas porque o cara entra para a polícia, faz uma prova para ser um inspetor de polícia civil, né? Ele ganha aí seus R$4.000 por mês, de repente ele é formado em engenharia, surge uma oportunidade melhor para ele como engenheiro, ele abandona a polícia e vai ser engenheiro.
né? Ou faz uma prova. Todo o policial que é formado em direito, o sonho dele é ser promotor ou ser juiz. Então, na verdade, ele vai cumprir aquele prazo dele ali como policial e no dia que ele conseguir passar numa prova, vai meter a cara nos estudos e vai ser juiz ou promotor, porque os salários são muito melhores do que os de policial, né? Então, não existe mais a vocação policial, que era uma coisa muito importante do passado, porque fazia com que a polícia efetivamente desse a vida pelo cidadão, né? E hoje em dia a gente não vê isso muito. Então, muitas vezes o policial, por revolta, né, ele acaba se corrompendo na rua para não ter que levar até a delegacia. E é uma briga muito antiga, que eu acho que não é a solução, que seria a colocação de cartório. E aí eu posso entrar na solução, mas acho que você quer falar alguma coisa, é isso? Não, eu estava aqui lembrando que a história da Polícia Militar, né, que como a primeira referência, né, como força pública foi na época de Getúlio Vargas, né? Foi criada a PM lá, né, no governo dele para defender, no caso, o governo dele. Não foi isso? Exatamente. A gente passa até na As porta de forças vários públicas quartéis aí. A gente passa na porta de vários quartéis que são dessa época, né? Idos de 1900, né? A gente passa lá. Era a primeira linha do Exército, né? 1909. Exatamente. Inclusive, no passado, o Exército poder adentrar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Inclusive, eu tenho amigos... Não é um passado nem tão distante. Eu tenho amigos que foram do Exército e adentraram diretamente os corpos da Polícia Militar. Exatamente, acho que era uma força reserva. Era uma força reserva do Exército, né? Que eles que depois tornou-se a Polícia Ostensiva. Exatamente. Vem cá, você acha que essa ideia de, por exemplo, que a esquerda ela usa muito sobre a polícia repressora e violenta, né? Vem já desde essa época, porque Getúlio era um ditador, né? Vamos colocar assim. A questão não é essa. A polícia do mundo inteiro, a polícia ostensiva, ela é criada para ser uma polícia não carinhosa, entendeu? Ela é criada para ser uma polícia de enfrentamento. Né? Isso tem que ser desmistificado. Isso tem que ser desmistificado. Agora, a solução disso passa exatamente por aquilo que eu quero explicar, entendeu? Não é a criação de cartório dentro da Polícia Militar, não é tirar o poder da Polícia Civil. Vamos pegar como exemplo a estrutura policial americana, que é uma estrutura que, ao mesmo tempo, é muito mais complicada do que a nossa, mas que é muito mais efetiva do que a nossa. Então, nos Estados Unidos, o que a gente tem? Quando você vê aquele filme New York PD, né? Nova York PD, NYPD, aquele pessoal de preto, com a gravatinha e tal, aquilo lá é a nossa guarda municipal. Aquilo é a Polícia Municipal de Nova York. Né, que a gente vê e fala, pô, os caras têm o departamento da SWAT, os caras têm o negociador, o cara tem a antibomba. Né? Aquilo é a nossa guarda municipal. É a Polícia Municipal de Nova York. Em Nova York você tem a polícia. Em Los Angeles você tem a polícia, em Atlanta você tem a polícia, em Atlantic City você tem a polícia de Atlantic City, quem gostava do seriado de televisão aí, aquela Dama de Ferro, né? A gente tinha lá a polícia de Los Angeles, de Las Vegas, Nevada, o CSI, né? Você vê que tem CSI em Nova York, CSI em Los Angeles, ou seja, são as polícias bem aparelhadas como polícias municipais. E detalhe, lá não se tem prova para você entrar para a polícia, não é concurso público. Lá se abrem as vagas, então, por exemplo... É voluntariado? Não é voluntariado. Não. Você tem 300 vagas, se inscrevem 1.000 pessoas, ok? E aí você vai passar pelo curso de formação. Como é o curso de formação do BOP, por exemplo. Nem todos se formam no BOP. Né? As pessoas já são policiais ali, mas nem todas elas se formam no BOP, nem todas elas ganham o badge, né? O distintivo, o crachá, o patch, né? de caveira, de BOP. Ou seja, então, nos Estados Unidos é assim, abrem 300 vagas para a polícia, vão 1.000 pessoas, começam o curso de formação, quem é da minha época lembra do Loucademia de Polícia, aquele filme Loucademia de Polícia, é aquilo mesmo. Né? A pessoa vai lá para o curso de formação e elas vão sendo eliminadas ou elas vão... As 300 melhores ocupam o cargo e as outras ficam, às vezes, num sistema que eles chamam até de Special Police,
que é o seguinte: o cara é advogado durante o dia e tira metade do expediente dele como policial, né? Ou fica aguardando que a vaga venha a surgir, ou pela morte de um policial, ou pela aposentadoria, ou por um novo concurso, ele já está ali na fila de entrada para ocupar aquele cargo. Então, primeiro, isso aí traz uma coisa da vocação muito grande, porque se você não tem que fazer concurso, etc., vai quem realmente quer ser policial, né? Começa por aí. E lá tem, assim como aqui também tem, porque aqui não é tão séria a coisa dentro das polícias estaduais, mas na Polícia Federal é muito sério, a investigação social, para saber se o cara teve algum problema no passado, né? Também a parte de testes contra drogas, e por aí vai adiante. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria de ser feita. Só que lá, olha só a estrutura, olha que bacana. O cara... primeiro eu vou explicar a estrutura toda da polícia, depois eu vou explicar mais um pouco sobre essa polícia municipal, que é o interessante da coisa. Você tem a polícia municipal, que é a New York PD, né, que ela toma conta da cidade de Nova York. Passou da fronteira da cidade de Nova York, ela não tem jurisdição. Aí você tem as polícias estaduais, que são as polícias rodoviárias, que seriam a nossa Polícia Rodoviária Federal. Porque se você for pensar bem, o que acontece? A atribuição da cidade, né, é da cidade. Sim. Se ela passa de uma cidade para outra no âmbito estadual, aí sim, quem vai buscar nesse trajeto é a Polícia Rodoviária, que é a Polícia Estadual. Se não for a atribuição dela, porque não está na estrada, passa a ser a atribuição da Polícia Municipal daquela outra cidade para onde a pessoa se evadiu. Ou é onde ela mantém o cativeiro, ou onde ela mantém a sua residência, seja o que for, né? Então você não tem uma polícia estadual efetiva, você tem uma polícia rodoviária, Highway Patrol, né? Que era da Califórnia inteira. Ou você tem as polícias municipais. E depois você vai ter departamentos de polícia federais, como né, que é o DEA, né? Que é o Department of... Bababá. Você tem o Departamento de Controle de Armas de Fogo. Que combateu você tem a própria Receita Federal. Isso. Você tem a Receita Federal, que lá, todos esses departamentos, eles têm poder de polícia, né? Efetivo poder de polícia. Aqui não, você tem a Receita Federal, que às vezes atua como polícia, anda com fuzil, mas precisa do auxílio da Polícia Federal, porque não tem o poder de polícia efetivo, só durante as suas fiscalizações, né? Nas polícias municipais, olha que interessante, aí é a solução para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para todos os lugares. Você não tem a divisão entre a polícia judiciária e a polícia ostensiva. Todo mundo que entra como soldado, ponto, ok? Entrou como soldado, o cara vai fazendo a carreira dele dentro da polícia. Quando ele chega a sargento, ele tem a opção de prestar uma prova para continuar, para seguir como detetive, investigador, que passa a andar à paisana, mas ele mantém o uniforme dele, em todas as cerimônias, etc., ele tem que ir uniformizado com aquele uniforme militar, mas ele é permitido a investigar, então como ele é permitido a investigar, ele anda à paisana a partir de sargento, e o cara que entrou como soldado, ele pode chegar a ser chefe de polícia da cidade dele, porque o que interessa para eles não é o nível cultural, a ação que ele tem de terceiro grau, se ele é engenheiro, se ele é advogado, se ele é... O que interessa é o conhecimento de polícia que ele tem, né? E um cara que veio de soldado e chega a chefe de polícia, certamente ele vai ter um conhecimento bem vasto de toda a estrutura policial local, né? Então, olha que bacana. Então, qual seria a solução para a gente aqui? Uma coisa mais ou menos... Depois eu quero até falar sobre o garotinho, que eu tenho uma história interessantíssima que eu praticamente nunca contei para ninguém, acho que só minha esposa e algumas poucas pessoas da família conhecem, mas eu vou contar aqui. O que o Antony Garotinho tentou começar a fazer na época com a tal da nova polícia, né? Que era terminar efetivamente com a polícia civil, terminar efetivamente com a polícia militar e criar uma polícia única nos moldes da americana, onde o cara vai entrar na polícia e ele entrando como soldado, ele pode chegar
a ser o chefe de polícia, que não é uma indicação política, mas que ele só pode chegar se ele for lá o captain, né? O capitão de polícia, que ele pode ser puxado para ser efetivamente o chefe de polícia. E os delegados lá, na verdade, não são delegados, são os little tenant, né? São os tenentes de polícia que vêm antes de capitão, ou capitães que comandam as estruturas das delegacias, que são os precincts, né? Que cada bairro ali, como é aqui, cada delegacia tem um bairro. Então, quer dizer, a gente já tem toda a estrutura pronta, a gente tem a estrutura de formação pronta, a gente tem os batalhões de polícia militar, a gente tem as delegacias. O que precisava se fazer era isso, porque hoje o policial militar, ou ele presta uma prova quase de primário, quase de ginasial, para entrar como soldado, e o máximo da carreira que ele vai conseguir chegar ali com aquela prova dele é a dar baixa, né, a sair do serviço militar ali como um subtenente, né, como um suboficial, né, o sub. Ele não vai chegar a tenente, ele não vai chegar a capitão. Para isso é necessário fazer a escola lá da Polícia Militar, de oficialato da Polícia Militar, e aí sim o cara pode chegar a coronel, né? Até a general, que agora o Whitson parece que criou aí o cargo de general de Polícia Militar. Mas então o fato é que hoje o cara não tem incentivo, ele vai chegar ali e vai morrer ali. E outra coisa, não tem um plano de carreira efetivo, né? Você é promovido muitas vezes por tempo, por provas que são feitas, ou por meritocracia. Então tem muita gente aí que entrou, em 2 anos o cara é cabo, tem outros que estão há 10 anos e ainda não chegou a cabo dentro da Polícia Militar. Então é muito complicado você ter uma polícia boa com essa desestruturação, entendeu? Então a solução era essa. Fora que a solução seria essa. Ela é muito relativa, né? Exatamente. Você vê que a meritocracia depende dos olhos de quem vê, né? Teve a época aí que fizeram aquela gratificação bang-bang, que o cara, quanto mais matasse, né, mais ele ganhava dinheiro. Que não é uma política pública efetiva de forma alguma, né? Então, não existe polícia boa e barata. A estrutura da nossa polícia hoje é mal feita, mal planejada, né? Ela não dá possibilidade de crescimento, ela não vocaciona o policial para ser policial. E a solução, juro para você, olha, se eu fosse presidente da República, eu acabava com as polícias militares e civil, criava uma polícia única, né, municipal, na municipalização, e criava o mesmo cargo de planos e salários, né, de carreira que se tem nos Estados Unidos, porque com certeza ia dar muito certo. E lá, quando o município é muito pequenininho, né, por isso que eu te falei que é muito complicado lá, que você tem as polícias municipais. Quando o município é muito pequenininho, normalmente rural, né, você vai ter o sheriff, né, que é o xerife. E aí esse é diferente de tudo, porque ele concorre eletivamente junto com o prefeito, ele faz chapa junto com o prefeito, ele é eleito como xerife e ele nomeia os seus auxiliares de polícia. Então não tem concurso mesmo. Então, mas porque as estruturas são muito menores, né? Normalmente são cidades onde só requerem aí 5, 6 policiais e a coisa funciona dessa forma aí. Mas ainda tem a Special Police, como eu falei, tem os vários departamentos, Texas Rangers e etc. Então é uma bagunça danada de polícia, mas funciona. Mas funciona. E outra questão, né, cara? A responsabilidade é de todos, verdadeiramente. Não é como aqui no Brasil. Lá o americano ele tem a responsabilidade de defesa também da sua casa, ele tem, claro. ele pode se armar. Então, assim, aqui no Brasil, a gente conta com uma segurança pública, né? A gente conta com uma segurança pública e que no caso, a gente mesmo não tem como se defender. A gente precisa das forças policiais. A gente não tem a opção de estar armado, defender a nossa casa, ter direito a essa responsabilidade, entendeu? De preservar a ordem pública. Essas coisas a gente não tem como. Eu costumo dizer o seguinte... A gente vai estar se expondo.